E aí, pessoal, tudo bem? O Marcelo aqui novamente. Esse é um áudio também especial e eu quero falar sobre os arquivos secretos do Vaticano, né? Existe um livro sobre isso do senhor Sérgio Pereira Couto, né? Exatamente esse nome, os arquivos secretos do Vaticano, né? Então, eu vou ler um livro aqui para vocês, né? Ler um livro não, ler um pequeno texto aqui para vocês, para a gente ter uma ideia aqui do tamanho da coisa ali que envolve o Vaticano. Então vamos lá, vou ler esse pequeno texto e depois vou fazer uma análise aqui disso aqui. Então, vamos lá, tudo que é oculto e secreto, proibido, né, parece chamar mais a nossa atenção. E de fato uma aura de mistério envolve os arquivos secretos do Vaticano. O local é um imenso repositório de informações. Em seus 85 quilômetros de prateleiras estão livros, documentos, papéis e imagens, contendo cerca de 2 milhões de registros, que a Igreja Católica acumulou em 8 séculos. Bom, para vocês terem uma ideia, 85 quilômetros é mais ou menos aí a distância entre São Paulo e o Guarujá, vai? 85 quilômetros. Mas o que tem de tão secreto em tudo isso, né? O local, apenas parcialmente aberto para consulta, ele não é um simples depósito de dados, né? Não é só um lugar, um depósito um arquivo comum, um depósito de dados. Mas é uma espécie de área proibida que guarda detalhes que podem mudar não apenas a história do cristianismo, mas também a história da humanidade como a conhecemos. Lá dentro seria possível encontrar informações perigosas, como os tais evangelhos apócrifos. Prestem atenção nisso. O código da Bíblia, o verdadeiro terceiro segredo de Fátima, documentos confidenciais e outros, incluindo os relacionados à própria renúncia do Papa Emérito Bento XVI. Né? Agora, se tem algo que realmente pode fascinar as pessoas é a possibilidade de ter acesso a esses dados considerados proibidos, que desafiam a realidade como a conhecemos e provocam o imaginário, né? A gente fica pensando o que pode ter lá dentro e tal. Bom, queria fazer uma análise aqui sobre essa situação, né, sobre esse assunto. Né? Nós sabemos que a Igreja Católica, desde a época da Inquisição, ela impôs, né, ela era autoritária ali, principalmente no Velho Mundo, na Europa. Não é? Ela era extremamente autoritária e ela julgava como herege e lançava à fogueira todos aqueles que tinham ideias revolucionárias, né, e que poderiam mudar os rumos da humanidade na época, né, gênios do conhecimento humano ali, gênios, né, próprio Leonardo da Vinci, né, Galileu Galilei, Joana Joan d'Arc, né, que segundo consta foi a primeira médium da história, né, que ela dizia que ouvia vozes na sua cabeça, né, que espíritos diziam que ela deveria guiar o exército francês para a batalha e conseguir vitórias, e ela acabava conseguindo as vitórias, né? E no entanto ela foi queimada depois por líderes da Igreja Católica, queimada como bruxa, como herege, porque tinha esse poder mediúnico, né, de ouvir essas vozes, esses espíritos e tal. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, embora, né, a cúpula Santa Sé, eu não estou aqui julgando a fé das pessoas, pelo amor de Deus. Alguém pode dizer assim, você é contra a Igreja Católica, contra a religião católica. Nada disso, eu sou cristão também. Não sou fervoroso, não sou um religioso fervoroso, mas eu sou cristão. O fato é que a cúpula da Igreja Católica ela abusou também do seu poder, principalmente ali durante aqueles séculos ali da Idade Média, que ela foi pilhando riquezas da humanidade também, não é? Principalmente naquele momento das cruzadas, né? Onde os cruzados, né,
Eles iam para o Oriente impor o cristianismo aos infiéis, não é? Sob essa batuta, é aquela velha história, né? Do conto da verdade saindo do poço, né? Sob aquele politicamente correto de impor o cristianismo aos fiéis, a Igreja Católica ia pilhando os tesouros e o ouro do mundo, do planeta. Quantas nações, né? Quantos povos não foram roubados, não foram pilhados por esse desejo de conquista egoísta, esse desejo sombrio, né? Que também partiu da cúpula da Igreja Católica ali, seus sacerdotes. Quanta corrupção, quantos casos, né, de perversões sexuais até já não vem nesses últimos séculos, né? E o Vaticano abriga ali todos esses segredos. 85 quilômetros de prateleiras. Bom, o Vaticano é uma nação, né? É um Estado. O Papa é um chefe de Estado. Então, digamos assim que é um país, uma nação que tem segredos a esconder da humanidade e que eu fico imaginando se um dia isso aí virar à tona. Acredito que esse dia deve estar chegando, né? Não vai demorar. Quem sabe a nossa geração vai viver para vermos, né, esses segredos serem aí mostrados para a humanidade, né? Muitos de nós podem ficar atônitos, né, ficar chocados com o que possa surgir ali daquelas prateleiras, né, o que possa surgir daqueles porões, né? Não só os segredos, mas também toda a riqueza daqueles porões ali, que eu até acredito que uma boa parte dela já foi pilhada, né? Enfim, isso é uma análise minha aqui, né? Mas hoje, por exemplo, está ficando cada vez mais claro a posição da cúpula do Vaticano aí, na radical postura de defesa do Papa Francisco pela doutrina progressista, né? A simpatia que esse sujeito tem pelos progressistas, por pessoas alinhadas com a nova ordem mundial, né? Temos aquela cena dantesca que aconteceu, ele beijando a mão de David Rockefeller, né? Aquilo é medonho. Enfim, não é? Sabemos que a tempestade está sobre nós e o Vaticano é uma das instituições que eu acredito que vai ser abalada, muito e seriamente abalada, com o desenrolar dos fatos aí, né? O Vaticano tem muitas coisas a revelar à humanidade, né? Principalmente segredos que eles nos devem, e que pode, né, derrubar as crenças aí de muita gente, pode deixar muita gente, volto a falar, muita gente chocada, sem saber o que fazer, não é? Enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser a reação da humanidade quando todas essas revelações forem feitas, né? E nós estamos nesse tempo dessas revelações, né? Sabemos disso. Eu estou extremamente curioso, imagino que vocês estejam também, de saber o que abriga aquela instituição, aquela cúpula da Igreja Católica, o que eles escondem de nós, né, por tanto tempo assim. Enfim, né, talvez só os militares mesmo, para conseguirem abrir esses arquivos e mostrar para a humanidade o que foi escondido, o que foi furtado do nosso conhecimento durante tanto tempo. É triste falar sobre isso, né? É muito triste, principalmente para aqueles que são arraigados na fé católica, né? Apesar do fato que eu acho que o que representa a verdadeira fé católica é o baixo clero da igreja, são os pequenos padres e bispos e o povo que frequenta as igrejas, né? Esses são os verdadeiros cristãos e a base da fé católica, né?
não exatamente a cúpula que está lá no Vaticano, aqueles jesuítas, esse próprio Papa em si, né? Os banqueiros ali que escondem, né? Que fazem transações ilícitas pelo Banco do Vaticano, né? Enfim, infelizmente estamos aí vivendo esses dias, ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista de cada um, estamos vivendo esses dias de revelações duras à humanidade, né? Vamos aguardar. Obrigado aí, gente, e boa semana a todos. Valeu, muito obrigado.